Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Estou muito feliz de poder gravar esse vídeo para os irmãos da igreja no Itapuã, Distrito Federal. Nós entramos na primeira semana do Alimento Diário, as promessas de Deus, né? Que tem a série Os Ministros da Nova Aliança. Está aqui com mensagens dadas na instância Árvore da Vida. Lembrando que a série são os Ministros da Nova Aliança e o tema as promessas de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Vou trabalhar aqui nesse vídeo a semana 1, que é as promessas de Deus, tem nele o sim e o amém. Olha que riqueza. As promessas de Deus, tem nele em quem? Em Deus, o sim e o amém. Por meio do seu Filho, nenhuma promessa falhou, né? Então, a nossa alegria de poder falar essa noite aqui para a igreja no Itapuã é que Deus não deixa nenhuma promessa em aberto. Todas Ele cumpre, né? Então, Jesus é o Senhor. As promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Com o texto base, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos do 20 ao 22, que diz assim, ó. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, esse aqui é o texto base para essa mensagem aqui, que tem 3 versículos, né? Versículos 20, 21 e 22 de 1 Coríntios capítulo 1. Então, nós sabemos ainda, antes de nós entrarmos aqui na palavra, que o momento que nós vivemos, irmãos, é um momento delicado, é um momento de reclusão social, né? Nós vivemos em meio a uma pandemia e nós queremos dizer para os irmãos, em nome da liderança da igreja no Itapuã, que nós somos um, tá bom? Qualquer coisa que os irmãos precisarem, nós estamos à disposição para atender cada irmão, tá? Os irmãos têm o número dos nossos telefones, podem nos ligar, peçam o que vocês precisarem, nós estamos aqui para isso, tá bom? Mas lembrem-se que existe alguém sentado no trono, Deus está sentado no trono, e Ele tem controle sobre todas as coisas, né? Antes de começar, eu quero ler aqui para os irmãos o versículo que está em Abacuque, que diz o seguinte, Abacuque capítulo 2, versículo 20, que diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, em meio a tanta informação, tanta coisa acontecendo no mundo, não podemos esquecer, irmãos, que o Senhor está no seu santo templo. Jesus é o Senhor. É Ele quem nos socorre. E diz, cale-se diante dele toda a terra. Tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe nessa noite e em meio a essa palavra que nós vamos desenvolver aqui. Tá bom? Ó Senhor Jesus. Amém? Então, Deus, essa semana o Alimento Diário deu início mostrando que Deus tem um desejo ardente, olha só, um desejo ardente de ter contato com o homem, de ter comunhão com o homem. E o livro de Provérbios mostrou que Deus e o seu Filho, eles eram um desde o início, né? Então, em várias passagens da Bíblia, Deus fala, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Então, a comunhão de Deus, né, do Pai e do Filho é uma comunhão perfeita, é um relacionamento perfeito. E o que Deus, o desejo de Deus, o que Deus fez? Ele pegou o homem e inseriu nessa comunhão. Então ele mesclou o homem ao Pai e ao Filho. Ó Senhor Jesus, quanta riqueza, irmão. Então esse foi o plano de Deus, né? O plano eterno de Deus foi, é e sempre será esse, de incluir o homem nele, nessa comunhão. Nós precisamos desfrutar disso, sabe? Porque em meio ao que eu disse no início,
que em meio a tanta informação, tanta coisa, quer tirar tudo isso de nós. Mas Deus age contrário a tudo isso, mostrando que Ele é conosco e Ele está nos inserindo nele, né? Então essa comunhão que era só do Pai e do Filho, que era de Deus, né? E do seu Filho, no Novo Testamento se torna uma comunhão do Pai, do Filho e o Espírito. Então, por que o Espírito? Porque o Espírito, Deus, né? Jesus foi enviado pelo Pai à Terra. Então, Deus vive como homem, se torna o Espírito e passa a habitar dentro de mim e de você. Então, por causa desse Espírito, Deus nos inclui nele. E essa comunhão que era só o Pai e o Filho, agora tem eu e você com eles dois. Ó, que maravilhas! Então, a cruz, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem muita coisa em nós que nos impede de tocar o Senhor. Só que na cruz, Jesus, né, derrotou o diabo, derrotou Satanás, derrotou a morte, o pecado, o velho homem, tudo foi condenado. Tudo foi derrotado. As ordenanças, tudo que impedia o homem de tocar o Senhor, caiu por terra na cruz. O que nós temos que fazer diante de tudo isso? Nos apegar a essa palavra. Jesus morre na cruz, se torna o Espírito e passa a habitar dentro do homem, nos tornando ministros da nova aliança. O que é isso? Ministros da nova aliança. Deus renova as suas promessas no Novo Testamento e nenhuma promessa Deus falhou. Então todas ele vai cumprir, como eu disse lá no início, e ele vai cumprir tudo que ele prometeu, que é nos fazer ministros da nova aliança, né? A nova aliança é um novo pacto. Em espanhol, né, diz que é um novo pacto, é um pacto que Deus fez com o homem. É uma promessa que Deus fez de glorificar o homem. Então nós somos ministros dessa nova promessa. Eu e você precisamos entender o que é isso, né? Essa nova aliança. Então, Deus dá um novo começo para o homem no Novo Testamento. Eu e você agora, nós somos inseridos em Deus, né? Em Deus e no Filho. Então, agora a comunhão é no Pai, no Filho e no Espírito. E nós, por meio do Espírito, somos inseridos nessa comunhão. Tudo isso, irmãos, para quê? Para nos fazer ministros da nova aliança. Deus nos fez ministros. E aqui, o Alimento Diário dessa semana mostrou para nós as características do ministro, ou as características desse ministro. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. A primeira característica do ministro é que a sua capacidade não vem de você mesmo. O ministro, ele reconhece que a sua suficiência vem de Deus, ou que a sua capacidade vem totalmente de Deus. Ele é fruto de misericórdia. Aqui diz assim, ó, vou começar pelo 4, que diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha que riqueza. Então, a primeira característica do ministro é que ele reconhece que a sua suficiência ou a sua capacidade vem totalmente de Deus. O versículo 5, irmão, diz que nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Ó. Não parte de nós. Ou seja, toda nossa capacidade precisa vir do Senhor. Então, o ministro da nova aliança, ele reconhece que a sua capacidade vem do Senhor, que ele é fruto de misericórdia, né? E a segunda característica do ministro, ele é uma pessoa simples. Ele é muito simples. Então, aqui diz o seguinte, ó, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana,
mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Isso aqui Paulo estava dizendo para os irmãos de Corinto, né? Mas eu quero dar ênfase aqui na palavra santidade, que em outras traduções aqui é citado como simplicidade. Olha só, que riqueza, porque diz assim, ó, a nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus. Então, o Alimento Diário mostrou para nós que a simplicidade, ela bate de frente com as justificativas. Então, o que isso quer dizer? O Alimento Diário mostrou, o sentimento é que quando o Senhor visitou o Jardim do Éden para contatar Adão, Adão já estava cheio de justificativa. Cheio. Diante de uma queda, o que Adão tinha que fazer? Reconhecer que ele caiu e se confessar ao Senhor. Irmãos, quando nós formos diante do Senhor, nós temos que ir sem nenhuma justificativa. Nós temos que abrir o nosso coração ao Senhor. Nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer isso, mas Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Nós acabamos de ver que a nossa suficiência vem de Deus, e é isso que Ele quer que nós reconheçamos, né? Então, quando nós formos diante do Senhor, nós não podemos ir com justificativas, mas nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, reconhecer que tudo é por meio dEle, né? Tudo é por meio dEle e para Ele. Então, quando nós vamos diante do Senhor, vamos sem justificativas. Segunda coisa é, a simplicidade nos leva a reconhecer que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nós reconhecemos que tudo é por meio dEle. João capítulo 15 diz assim, ó, versículo 4, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que riqueza. Então, o Senhor está dizendo para nós, ó, irmãos do Itapuã, Lucas, sem mim nada você pode fazer. Nada você é, nada você pode fazer. Então, nós estamos vendo aqui as características do ministro da Nova Aliança. A primeira é, ele reconhece que a sua capacidade vem de Deus. A segunda, ele é simples. Ele é simples, né? E a simplicidade, ela combate todo tipo de justificativa. Então, quando nós vamos diante do Senhor, nós precisamos ir de maneira simples. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Olha, irmãos, sem justificativa nenhuma, né? Precisamos aprender com a experiência de Adão, que foi ao Senhor cheio de justificativas e perdeu a presença do Senhor. Reconhecer na presença do Senhor quem nós somos, né? Então, essa é a segunda característica, ser simples. E a terceira característica do ministro da Nova Aliança é que ele se preocupa com os irmãos, assim como Paulo se preocupava com as igrejas, né? Então, Paulo se preocupava muito com as igrejas e nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Eu não vou entrar em detalhe de versículos aqui, eu não tenho tanto tempo para discorrer esse assunto, mas eu quero perguntar a você, você tem ligado para os irmãos, né? Assim como eu também, irmãos, quando eu falo você, é para mim que eu estou falando. Eu tenho ligado muito pouco para os irmãos, eu preciso ligar mais, cuidar mais dos irmãos, perguntar como que o irmão está, se está faltando alguma coisa na casa dos irmãos, ainda mais nesse tempo, né? Tempo de pandemia, de reclusão social, todo mundo em casa. Então, às vezes nós não sabemos o que o meu vizinho, né, meu irmão, que está bem perto de mim, está passando. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros. O que é isso? É a terceira característica do ministro da Nova Aliança. Ele se preocupa com os irmãos. E uma porção especial nessa terceira característica é que o ministro, ele não só se preocupa, mas ele sempre diz sim e amém para as necessidades do Senhor.
Esse dia eu fiquei muito tocado, né? É a quinta-feira do Alimento Diário que está aqui, que diz, ó, que o nosso maior exemplo de sim e amém é o próprio Senhor Jesus. Ele foi o sim e o amém do Pai. Tudo que Deus pediu, né? Tudo que Deus solicitou para ele, ele disse sim e amém. Ele foi atrás para cumprir. Em Deus, irmãos, não há variação, não há sombra de mudança. Olha que riqueza! Nele é o sim e o amém. Aqui, essa porção é a porção da mensagem dessa noite, né? Que 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, Deus não é um Deus, né, que não é um Deus de variação. Eu gostei muito dessa frase aqui na quinta-feira. Diz, em Deus não há variação. Lá no último parágrafo. Não há sombra de mudança. Ele é imutável. Deus não muda, irmãos. Olha que maravilha. E suas promessas são imutáveis. Nosso Deus é maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque Ele quer ouvir de nós o sim e o amém. Quando Ele pedir para nós, Lucas, liga para teu irmão, apacenta teu irmão, né? Lucas, entra na minha presença, gasta um tempo com a palavra. Eu preciso abrir meu coração ao Senhor e dizer sim e amém para as coisas do Senhor, né? Então essa é a terceira e última característica do ministro da Nova Aliança. Ele sempre está dizendo sim e o amém. E o ministro da Nova Aliança, irmãos, ele é uma pessoa que tem contato direto com Deus. Ele face a face com Deus. Eu estou dizendo aqui tantas coisas positivas, parece que o ministro da Nova Aliança é uma pessoa inalcançável. Você pode pensar, eu nunca vou chegar nesse padrão aí. Mas agora eu vou dar um segredo para você que o Alimento Diário trouxe para nós. Ó, o ministro da Nova Aliança, ele invoca o nome do Senhor. Por quê? Ele invoca o nome do Senhor? Porque por meio do invocar o nome do Senhor, ele permanece na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu quero nesse momento convidar você a gastar um tempinho invocando o nome do Senhor. Vamos lá? Ó, feche seus olhos. Ó Senhor Jesus, aquieta a sua mente, ó. Ó Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Irmãos, invocar o nome do Senhor precisa estar conosco. Isso precisa fazer parte do nosso vocabulário. Ó, o sábado diz, a unção nos ensina a permanecer no Senhor e é o penhor da nossa herança. Invocar o nome do Senhor nos faz permanecer. E a unção nada mais é do que a paz interior. Quanto mais eu invoco o nome do Senhor, mais eu tenho paz no meu interior e eu tenho sensibilidade ao Espírito. Eu consigo tomar as decisões. Aqui nesse contexto, Paulo estava numa dificuldade, aqui passando por dificuldade nas tomadas de decisões. As circunstâncias não eram favoráveis a ele. Mas ele disse o seguinte, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecido. Olha só, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, essa paz no nosso interior precisa ser o árbitro. Árbitro é o quê? É uma pessoa que diz o que está correto e o que não está. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, uma luz, né? Podemos dizer assim, uma luz do nosso interior acende e mostra para nós, ó, tá errado. Isso aí não pode. Isso aí vai me desagradar. Então, que essa paz, irmãos, esteja cada vez mais acesa no nosso interior. Nós possamos estar cada vez mais sensíveis a isso, né? E o domingo diz, usar o Espírito para ter comunhão face a face com o Senhor. Está totalmente ligado a isso que eu falei da unção. Quanto mais eu invoco o nome do Senhor,
mais eu tenho acesso à presença do Senhor. E aqui diz que Paulo, ele sentia o que Deus queria. Fala que o que você sente é expresso em seus olhos. E o que Paulo quis dizer com isso? Que ele fez tudo aquilo olhando para os olhos de Cristo. Agora olha essa frase. Você faz as coisas por si mesmo, sem se importar com a opinião do Senhor? Olha, ele se voltava para o Senhor, olhava para ele e sabia se era aprovado. Irmãos, as nossas decisões, o nosso dia a dia está sendo aprovado pelo Senhor? Quanto mais nós invocamos o nome do Senhor, mais a nossa unção, a nossa paz interior, né, fica cada vez mais sensível e mais o Senhor aprova o nosso dia. Jesus é o Senhor. As promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Só no Senhor as promessas têm o sim e o amém. Então, que o Senhor nos abençoe cada vez mais, né? Jesus é o Senhor. Lembrando que nós estamos tendo ainda as reuniões online, tá bom? Quero lembrar aqui aos irmãos da igreja no Itapuã, reuniões online, até anotei aqui, vou ler para os irmãos. Terça-feira nós temos reunião das mulheres, 21 horas. Quarta-feira, também às 21 horas, reunião de oração. Quinta, grupo familiar, cada grupo familiar tem o seu horário, né? Sexta-feira, reunião de jovens, o Joab vai abrir a sala do Zoom para nós. No sábado, às 19, nós estamos conectados também. E no domingo, 9h30, nós temos a ceia do Senhor, tudo online. Você vai partir o pão na sua casa, nós vamos desfrutar um pouquinho desse vídeo aqui, compartilhar um pouquinho na reunião do domingo de manhã, tá? Que o Senhor te abençoe, abençoe cada família. Irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Eu quero finalizar ainda com oração, tá bom? Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado ainda também por cada família da igreja no Itapuã. Venha guardar, Senhor, nos guarda em Ti e na Tua presença. Senhor, só em Ti nós temos o sim e amém das Tuas promessas. Ande conosco, Senhor, não nos deixe desamparados. Nós ainda queremos Te agradecer por coisas que nós nem sabemos, mas nós cremos que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor Jesus, guarda os casais, as crianças, as casas, os trabalhos de cada irmão. Sustenta, Senhor, a vida espiritual e também sustenta a vida financeira de cada irmão. Assim eu te peço nessa noite, em teu nome, Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Um grande abraço e até a próxima. Amém.